Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vidas bilionários de pessoas doentes e idosas. Mais uma vez, ele vai lá, coloca a imagem. Aqui, o que ele está trazendo, segundo as próprias notícias, me parece que é real, me parece que é verdade. E ele usa a imagem para reforçar essa mensagem impactante dele, né? Porque ele não fica só no blá blá blá, ele mostra a imagem de uma senhora idosa, vulnerável, né? É essa pessoa aqui que está sofrendo, enquanto esse dinheiro está sendo roubado, está sendo desviado, não é? Mais uma vez, o apelo à emoção, o apelo ao pathos, que é o segundo dos 3 pilares retóricos, né? Como a gente sempre fala, os 3 pilares de um bom discurso, de um discurso que impacta, que convence, é o ethos, o pathos e o logos. O ethos é a reputação de quem faz o discurso, é a imagem daquela pessoa, quem ela é, né? Pathos é a emoção presente no discurso e logos são as evidências que essa pessoa traz. Matérias de jornal, artigos científicos, pesquisas e por aí vai, né? As evidências aí. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. Um argumento de apelo à hipocrisia, né? Era no governo passado era culpa do presidente, agora nesse, quando acontece, não é. É um argumento de apelo à hipocrisia. Investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Bom, aqui ele já começa então a pintar o nosso vilão, né? O vilão é a esquerda. Foi quem ficou contra, foi a esquerda, então é o vilão. Como eu falo, uma narrativa, para ela trazer emoção, ela precisa ter uma vítima e um vilão, né? Nós contra eles. Então o nós, ele começou pintando a história do nós, né? Das vítimas, que são os pobres idosos, e agora ele está pintando a imagem do vilão, que é quem? É a esquerda. E ele está mostrando aí, colocando, como eu falei, notícias, matérias, tudo isso para suportar com evidências o que ele está dizendo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. Quando ele fala roubo contra idosos, quando ele simplifica a situação dessa forma, fica muito mais impactante, né? Olha, vários casos de roubo contra idosos. Roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos... Agora ele já começa a afunilar ainda mais, né? É a esquerda. Esquerda quem? O Lula. Então ele já vai afunilando mais quem é o vilão, quem é o nosso inimigo, né? Quando você vai fazer uma narrativa que você quer gerar impacto, é importante que você defina bem qual é o alvo que você vai bater. É importantíssimo. E perceba que o Nicolas sempre coloca uma matéria de jornal, uma notícia. Isso visualmente tem um impacto, né? Traz o apelo ao logos, o apelo, ele está colocando evidências, ele está provando com evidências o que ele está dizendo. A gente sabe que na prática, nem sempre uma matéria de jornal, o que ela está escrita ali é 100% verdadeira, 100% honesto. A gente vê casos aí diariamente de jornalistas que se vendem por conta de uma agenda ideológica, seja de um lado, seja do outro, politicamente. E eu não estou dizendo que o que o Nicolas está colocando é mentira, que essa evidência ou que ela é verdade. Eu estou apenas fazendo uma explicação sobre retórica. Entenda isso, essa é uma análise retórica. Mas quando ele coloca essa matéria de jornal, ele traz um apelo ao logos. Olha, tudo que o Nicolas falou, ele colocou a evidência. A sensação que fica para o público é essa, né? 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave.
O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era... Mais uma vez, né? Ele vai conectando uma coisa na outra, sempre com matérias de jornal, vai trazendo esse apelo de logos. É um tipo de vídeo que você, se você vai seguindo a linha de raciocínio dele, é difícil você discordar dele ou achar que ele está mentindo ou achar que ele está errado. Porque ele fala um pouco, traz uma matéria de jornal, conecta aquela matéria na explicação dele, coloca a imagem de quem ele está falando. Eu falei do Lula, tá? A imagem do Lula. Então, é como a gente fala, é o apelo ao logos. Eu coloco evidência e faço uma concatenação, né? Uma ligação entre uma evidência e outra na minha linha narrativa. E aí ele bate na emoção também porque ele já pintou o alvo, né? Que são a vítima, no caso, né? Que são os idosos, e o vilão, que é a esquerda corrupta do governo Lula, e ele vai ali afunilando, né? Ainda mais, detalhando quem é esse vilão. Então, essa estrutura de vídeo do Nicolas, de discurso, é uma estrutura muito, muito bem feita. Tá certo? Do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. O sobrenome do cara é Lupe, né? Lobo. Você vai confiar num lobo para cuidar das ovelhas? Já começa por aí, né? E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Mais uma vez, então o Nicolas traz, ele faz a denúncia e fala, tudo isso aqui que vocês estão vendo é culpa da esquerda corrupta, etc e tal. É importante lembrar disso, pessoal, porque é fácil no meio de um vídeo, no meio de um discurso, a gente se perder e começar a atacar alguma outra coisa ou trazer... Não, e também nesse governo também é o governo de todos, é o governo do amor, que não sei... É fácil você se perder no que você tá falando e mudar a sua narrativa pro outro lado. Então você vê que o Nicolas, sempre que ele vai um pouco mais longe, ele já volta de novo. Porque o governo Lula, ele começa a narrativa, ele vai longe, ele já volta de novo para quem é o oponente dele nesse discurso. Tenham isso em mente, não se percam quando vocês estiverem fazendo um discurso, um foco persuasivo, e sempre tá batendo em quem é o alvo que vocês devem bater e em quem é a vítima que vocês devem proteger no discurso. Se você quiser manter a persuasão durante todas as fases do seu discurso, da sua fala, do seu vídeo, né? Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim... Aí tem o CTA, né? Como a gente sempre fala, na estrutura de um discurso, a maior parte é emotiva e a menor parte é racional. Porque você precisa que a pessoa tenha uma carga de informação racional pequena para que ela se concentre naquilo e que a emoção faça ela ficar motivada a agir. Então o inflo você de emoção, né? Você consegue ver que agora no final do vídeo, faltando menos de um minuto para acabar, que ele faz esse CTA, esse call to action, essa chamada para ação. Preciso que você faça isso, vá na rede social desse cara e peça a CPI. Então, a boa parte batendo na emoção para você ficar motivado, você fica motivado, você fala, nossa, eu tô emocionado, eu tô com raiva, tô indignado, uma injustiça, o que eu faço com isso agora, Nicolas? Aí ele te dá rapidamente, ele bem rápido, racionalmente, para você não se emocionar mais, ele fala o que você tem que fazer. Então agora, já que você já se emocionou o suficiente, então agora você vai na rede social desse cara, pede a CPI ali.
né? Uma estrutura de roteiro retórica, muito bem feita. Fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E aí o gatilho de urgência e o gatilho de medo, né? Um dos gatilhos mais fortes, né? Você pode estar perdendo seu dinheiro agora, enquanto a gente está conversando, você pode estar sendo roubado. É um gatilho muito forte mesmo e que gera ainda mais engajamento, mais impacto nas pessoas. Beleza, usou IA, né? Bacana, né? Um final que tenta trazer um tom de tristeza, ele tentou fechar na emoção para gerar mais impacto ainda. Muito bom, retoricamente, um vídeo muito bem feito aqui do Nicolas Ferreira. Ele vai construindo por meio dos elementos da narrativa, né? Utilizando aquela estratégia nós contra eles, então idosos, pobres, vulneráveis contra o sistema, a esquerda corrupta. Então por meio dessa narrativa de nós contra eles, o Nicolas vai pavimentando o caminho do vídeo com o uso do pathos, que é justamente o elemento da emoção presente no discurso, numa estrutura retórica clássica. É um vídeo que funciona, ele tem um impacto muito grande e gera um convencimento muito grande, um vídeo muito bem estruturado aqui do ponto de vista retórico pelo Nicolas Ferreira, tá certo? Mas eu quero saber de você, você concorda com o Nicolas? Acha que ele tá falando a verdade? Ou discorda? Acha que ele tá falando alguma fake news? Deixe seus comentários aqui no vídeo que eu quero saber o que você pensa e não deixe de se inscrever na nossa aula magna O Corpo Fala, onde eu vou te ensinar como realizar essa e muitas outras análises do comportamento não verbal. Te vejo por lá, um abraço e até o próximo vídeo.